noite, meu nome é Anderson e hoje o grupo vem apresentar um artigo sobre a quantificação dos ruídos sonoros em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Os recém-nascidos, eles têm toda uma fragilidade naquela etapa da vida e eles demandam todo um atendimento especializado. Os ruídos na neonatal, eles podem trazer algumas dificuldades e alguns problemas para o recém-nascido, como o estresse. Desde a década de 70 já existiam algumas preocupações sobre isso, porém na década de 90 começaram-se os estudos no Brasil. Nessa época não existia nenhuma especificação, porém a Academia Americana tinha uma recomendação de 58 decibéis de espectro A como permitida. A ABNT também não tinha nenhum nível de especificação, porém na NBR já diz que teria que ser de 35 decibéis até 45 decibéis. Então esse trabalho ele vem tendo o objetivo de quantificar esses ruídos e ver se eles estão atendendo uma norma vigente atualmente, né? Meu nome é Tiane e eu vou explicar para vocês o método utilizado da pesquisa. A pesquisa foi feita numa UTI NEL, onde foi utilizado um tripé que tinha um aparelho de medição sonora que ficou pelo menos 1 metro de distância de qualquer superfície. Exemplo: solo, parede, móveis e teto. Junto com as medições, havia um observador que anotava manualmente em uma planilha de minuto em minuto. Olá, meu nome é Aline e eu vou falar um pouquinho sobre os resultados do nosso trabalho. Durante a pesquisa foi observado que existiam 2 tipos de ruídos. No de ambiente, onde se enquadra o choro do recém-nascido, os alarmes de incubadoras e outros aparelhos do hospital, e também abrir e fechar de portas, conversas, as vozes, risadas, entre outras coisas. E os ruídos externos, que não foi identificado nenhum. Também foi observado que tinha um escorredor em uma das torneiras para minimizar o gotejar delas, minimizando assim o ruído que ela traria. E também foi observado que a presença dos pesquisadores no ambiente e dos equipamentos também mudou o comportamento dos trabalhadores dentro do hospital. E também diminuiu a agilidade deles nos processos em desligar os aparelhos que estavam apitando. Eu tenho uma tabela aqui, a qual fala dos 2 dias que foram realizados a pesquisa, no dia 29 e 30 de outubro de 2012, onde ele mostra os decibéis encontrados pelo aparelho. Aqui. Então, no dia 29, no diurno, os decibéis do mínimo foi de 48,5 ao máximo de 77,9 decibéis. No noturno, foi de mínimo de 51,3 decibéis a 73,2 decibéis no máximo. No dia 30, o diurno foi de 48,5 o mínimo para 90,9 o máximo de decibéis. E no noturno foi de 48,5 a 79,7 decibéis. Eu tenho também uma outra figura aqui que mostra os decibéis registrados. A parte em azul é a registrada pelo aparelho. E a parte em vermelho é o limite que deveria ser registrado de decibéis. Aqui demonstra que foi registrado o mínimo de 48,1 decibéis, com conversas e pias e lixeiras, e o máximo foi de 63,7 do choro de recém-nascido a conversas baixinhas. Eu tenho outras 2 tabelas aqui. Essas aqui de cima. A primeira
ela fala que vai do 54,1, que é mínimo, de passos, conversas, embalagens de plásticos, e vai o máximo de 66 a 66,9 com conversas, e sendo matutino. E no vespertino, o mínimo foi de 51,6 com risos, passos, conversas, para 74,5 o máximo, com choro de nenê, torneira, limpeza, monitores cardíacos também. E eu tenho uma última figura que fala que vai de 64,7 com respirador, que é o limite máximo, né? Com respirador, com abrir e fechar de tampa de lixeira, com alarme, com incubadora, com bomba de fusão. E o mínimo foi de 49, com apenas o ruído do respirador. Então, conclui-se que todos eles atingiram um limite muito alto, foi muito extrapolado. O mínimo que seria adequado seria de 35 decibéis. E também, durante a pesquisa, foi observado que, entre a troca de plantão, não houve tantos ruídos. Foi de 55 a 59 decibéis. Então, foi bem tranquilo. Mas todos extrapolaram o limite permitido. Meu nome é Camila e eu vim dar continuidade ao assunto relacionado aos ruídos no ambiente neonatal. E é importante salientar também que, além de prejudicar os pacientes dos recém-nascidos, também prejudica o profissional que está lidando na área, porque ele precisa de uma atenção redobrada, principalmente, já que geralmente são mais frágeis, precisam de mais atenção e muitas vezes são as situações mais críticas. Então, seria necessário que medidas arquitetônicas fossem tomadas, como, por exemplo, a implementação de pisos, tetos, paredes, que absorvessem esses ruídos. Também a divisão de leitos, quando a unidade é maior, seria importante. E, por mais que a enfermagem seja uma peça-chave para tudo isso, também é importante a colaboração de toda a equipe. Auxiliar de limpeza, na questão do laboratório também, todos deveriam colaborar para manter isso, para conseguir também evitar fazer tanto barulho, tantos ruídos. E seria necessário também tomar medidas de educação para poder mudar essa cultura dentro do hospital também. Meu nome é Vitória e eu vim dar continuidade para a apresentação do nosso trabalho. Bom, por conta dos avanços tecnológicos que são necessários para uma assistência de qualidade, eles acabam acarretando em um alto nível de poluição sonora, na qual contribui para o desenvolvimento de alterações fisiopatológicas, tanto nos pacientes quanto nos profissionais presentes. Para um adulto, um ambiente ele pode parecer calmo, só que para um recém-nascido prematuro pode ser uma agressão imensurável. E quanto menor a idade gestacional, maior o comprometimento, já que o desenvolvimento cerebral não está completo e aumenta o risco de maturação anormal. Estudos registram que tanto em ambiente neonatal quanto em incubadoras, os níveis sonoros são bem mais intensos que o aceitável, sendo eles 40 decibéis durante o dia e de 30 a 35 decibéis durante a noite, segundo a OMS. O meu nome é Luciane. A conclusão do trabalho é que os valores encontrados estão acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e que necessita urgente de medidas para controlar a redução desses ruídos na unidade. Meu nome é Maria Luísa e eu vou dar continuidade na conclusão do nosso trabalho. Ficou concluído, então, que a intensidade de conversas faz com que o ambiente possua ruídos além do permitido pelo Ministério de Saúde. Ficou indicado, então, programas educativos de sensibilização sonora, o monitoramento dos aparelhos com mais frequência, o monitoramento das conversas com mais frequência, o monitoramento da área da limpeza com mais frequência
e também ficou indicado que as administrações dos hospitais incluam reformas necessárias para que o ambiente seja o mais silencioso possível para um bebê que está na UTI neonatal.